é isso. Eu acho que o Tite precisa parar um pouquinho de dar desculpa e fazer esse time jogar mais. Ontem contra o Amazonas, respeitando muito o Amazonas, é um time limitado. Claro que é. É um time limitado, com o Sassá ali na frente e esperando essa bola e o ponto esquerdo. Apesar de ter jogado bem, né, Zé? Compactado. Sim, bem, mas assim, mas quem não vai jogar contra o Flamengo assim? Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence aí o Amazonas por 1-0. Porém, o trabalho do Tite, a cada jogo que vai passando, pode minar, né? A torcida já começou a pegar no pé do Tite há um tempo atrás. E agora acho que esse jogo aí foi um divisor de águas para muita gente que tinha dúvida ainda do trabalho do Tite. Começou a ir pro lado negativo de começar a questionar o trabalho do Tite, que não tem evolução. O Tite já tá 7 meses no Flamengo. 7 meses. E a gente não vê uma evolução no Flamengo, né? O Flamengo do Carioca, ele acabou o Carioca. O futebol do Flamengo vem regredindo a cada jogo. Vai ter um jogo aí diante do Bragantino que vai ser um jogo difícil. O Flamengo nunca venceu o Bragantino quando virou a empresa Red Bull, né? Desde quando o Bragantino virou Red Bull Bragantino, o Flamengo nunca venceu lá, né? Então vai ser mais um tabu que o Tite vai tentar quebrar, né? Porque é aquilo, tá difícil. E é aquilo, se esse mês de maio continuar essa pressão e a cada jogo vir aumentando, não tendo bons resultados, eu creio que até o mês de julho, mês 7, o Tite não passa do Flamengo. Minha opinião, mas deixa tua opinião aí. Tamo junto e é nóis. Acho que é o clube mais bem pago, né, do futebol brasileiro. Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians. Justamente para pagar o alto salário do Tite para ele poder melhorar essa equipe do Flamengo. Exatamente. Então, assim, não tem que vir a público, tem que reclamar com a diretoria. Então, assim, tudo está soando meio que para os ouvidos do torcedor flamenguista, uma desculpa, entendeu? Para não está jogando bem, eu errei, nós erramos. Desculpa, vir a público e falar que errou com o Gabigol, ele não tinha nem que estar lá naquele corredor do aplauso, porque ele já sabia que estava errado. Ele já sabia, o Prats trouxe a informação aqui, que normalmente jogadores com 30, 40 dias, ele não colocaria para jogar. E ontem colocou, foi como o Pedro nos trouxe aqui. E nós vamos falar, Zé. Foi muito mais para tentar amenizar a situação e essa performance, como diz o Bubu, né? Esse performar do Flamengo ruim, que ele levou o Gabigol. Entendeu? Só que o tiro deu meio pela culatra, porque o Gabigol é ovacionado e o Tite é vaiado. Entendeu? Então, assim, isso que acho que está pesando. E precisa agora, vai jogar contra o Palestino, né? Precisa chegar na casa do Palestino e ganhar de forma convincente, para não ser cobrado da forma como vem sendo cobrado. É isso, eu acho que o Tite precisa parar um pouquinho de dar desculpa e fazer esse time jogar mais. Ontem contra o Amazonas, respeitando muito o Amazonas, é um time limitado. Claro que é. É um time limitado, com o Sassá ali na frente e esperando essa bola e o ponto esquerdo. Apesar de ter jogado bem, né, Zé? Compactado. Sim, mas assim, mas quem não vai jogar contra o Flamengo assim? Quem é que não vai jogar contra o Flamengo assim? Todos irão jogar contra o Flamengo. Há raras exceções que vão tentar jogar contra o Flamengo de igual para igual. E o Flamengo não apresentou nada. Isso que é o grande problema e o que preocupa os torcedores flamenguistas. E nós estamos vendo imagens aí de Flamengo e Amazonas. Realmente é interessante. O Zé foi bem porque ele fez uma análise toda do cenário. E aí, Birner, a gente vai falar daqui a pouquinho. Não saia daí, nós vamos falar do Gabigol. Nós vamos falar e daqui a pouco o Rodrigo Bueno vem com a bomba do Bueno. Mas você, Vitor Birner, gosta de analisar características e eu acho isso muito legal. Quando contrata um treinador, sempre você tem que olhar a característica do teu time, da história. Você viu o linha de passe ontem? Eu não vi, assim, vamos ver se... Pode falar que não viu, eu falei sobre isso. Então, mas é isso que eu quero fazer, levantar a bola para que você fale aqui na F90. O trabalho do Tite, a carreira vencedora do Tite, o gigante que é o Flamengo, mas você acha que casa essa característica dos dois? As características casam nesse momento? Tudo bem, Biner? Boa tarde. Bom, boa tarde a você, ao Zé, ao Pedro, ao Bubu, aos fãs e às fãs do esporte. Primeiro, eu posso fazer um protesto? Só um? Só um. Aqui é o espaço para fazer vários. Vamos entrar no assunto que interessa. Não, o F90, esse tipo de coisa você não pergunta. Se você reparar, eu peço até ajuda de quem trabalha com a gente. Todos têm uma caneca. Uma caneca. Com sua foto. Zé, mostre sua foto para sua caneca. Por favor, Eduardo Menezes. Vamos. De repente... A sua é o quê?
É caneca de ninguém. Não, De quem senta aqui, de qualquer um. Não, é do convidado. Então, assim, Deus do céu. quando eu peço... Ai, meu Deus. Quando eu peço Por favor. abraço nele. Quando eu peço pra participar do Linha de Passe, você não quer, não sei o que e tal. Quem vem aqui? Não, eu sou eu. Quem veio aqui ontem? Prates. Prates. É nessa caneca do Prates. Mas essa aqui é de Essa todo daqui. mundo agora. Então, é isso. Então, resumindo, vocês são titulares e eu tô entrando aqui só para quando alguém tá machucado a gente e tal, adora quebrando o você. galho. Falar com a direção. Eu também gosto muito de vocês. Vai. Mas vamos falar agora sobre o que Vamos falar da interessa. característica. Vamos sair do quadro. Um tratamento díspare, desigual, injusto, que algumas pessoas sofrem nesse programa. É o seguinte. O melhor, eu vou começar pelo caos. Tá. O time que joga, o que jogou no último mês, o melhor futebol do Brasil, sobrando, foi o Atlético. Sim. Atlético Mineiro. Que trouxe um técnico, Gabriel Milito, extremamente ofensivo, que se esforçou e tem se esforçado bastante para se adaptar a características dos jogadores. Ele, por exemplo, jogava muito antes linha de 3, linha de 5, 3-4-2-1, 3-4-1-2. O Atlético jogou com 4 atrás, vai mudando de acordo, já colocou esse cara para jogar aberto pela direita, por dentro, na ala esquerda, no lugar do Arane, etc. E tem um estilo de jogo que favorece muito o Hulk, o Paulinho, o Zaratio, né? O próprio Scarpa, O elenco, o né? Você Arana. potencializa o O elenco. Arana falou isso, Claro. com muita facilidade. O estilo de jogo do Tite não é um estilo que favoreça com tanta facilidade assim alguns jogadores do Flamengo. Vou dar um exemplo, Bruno Henrique. Bruno Henrique é um jogador, para mim, do futebol frenético. Bruno Henrique, o cara que perde a bola, pressiona, vai para cima. Do Bruno Henrique não é o cara do drible curto. É o cara do arranque, da velocidade, da explosão. A correria dispara, sai na frente do adversário, o cara que entra na área para fazer gol, para cabecear, esquerda para direita. Já o Everton Cebolinha encaixa mais. Então a gente começa a entender por que o Cebolinha joga mais ali e por que o Bruno Henrique vai jogar na do Luiz Araújo, que também é o cara do drible, o cara que vai para cima, o cara da jogada de velocidade, que porém fecha um pouquinho melhor na frente do lateral que o Bruno Henrique. E o Tite gosta disso. Então peguei só um exemplo, tem outros Tem vários. também, né? Toda que mostram como as características não são as que o Tite mais tem facilidade de usar. Mas você pergunta, casa? Sim. Sim. Mas- Só que, ó, por enquanto... Queria que você falasse do desempenho desse Então, casamento aí. Por enquanto, se eu fosse destacar uma grande atuação do Flamengo nesse ano, foi a semifinal contra o Fluminense, mas eu tenho que também destacar que o Fluminense, desse ano, não joga bem. O ano inteiro quase. Não é o Fluminense que ganhou do River Plate ano passado, não é o Fluminense que chegou na final da Libertadores e foi campeão, não reproduz o futebol do Fluminense campeão da América. É óbvio que o elenco que o Tite tem, com esses jogadores, o treinador precisa tirar um futebol muito melhor do que a equipe tem jogado. E ele sabe disso. Ele falou sobre isso ontem. Eu acho que ele vai conseguir. Você ainda acredita nessa Bastante. evolução? Claro. Ainda bem que temos Vitor Binha. Mas calma, nós temos o Bastante. Rodrigo Bueno também. Por isso que é Aguardem. F90, amigo. Aguardem. Bastante. Bubu também vai fazer um protesto em conjunto comigo. Então, assim, eu acho que, por exemplo, ontem tem uma coisa que eu não gostei da entrevista do Tite. Por que você não Só gostou? uma. Quando ele fala, mas das ausências do Eric, do E Arrascaeta... não gostei que ele começou por isso. E o Zé fala Eu não gostei sempre que ele isso, começou né? Eu Roda, entendo roda. que as roda, ausências eu pesam, concordo. mas com o elenco que ele tem, Mas não tá elas não sendo- devem nem ser Não citadas. tá sendo pelas ausências. Mas é isso que o Flamengo, é isso acho que o torcedor flamenguista está Tá mais claro, tá incomodado. Tá incomodado. Apesar que Ele vamos só- lembrar de uma só coisa, bota ele foi isso. vaiado na escalação, no anúncio do placar, antes do jogo. Sim. Ou seja, já há uma coisa contra o Tite ali. E Mas, o torcedor Biner- eu entendo, tá? Tá, nós temos aqui ó, as vaias. Quer ver? Coloquem aí, Por favor. esse sobe-som, porque aí foi o que o Biner citou aí sobre o momento do jogo, antes da bola rolar também. Coloquem aí, por favor, porque vem Rodrigo Bueno. São todos mortais. Biner, isso aí foi no final do jogo. Só uma coisinha, Binha. Teve antes e depois. Pra te Então, antes e depois. complementar. Porque quando é antes, é dirigido. Pelo que você está falando, pode ser uma teve coisa antes. já com. Não acho que é dirigida. Não, eu tudo acho que a bem. torcida realmente está insatisfeita. E depois Eu entendo a teve torcida. insatisfação. Eu entendo as emoções do torcedor. Eu entendo o torcedor extravasar. Não agredir ninguém faz parte. O Tite entende.
falou isso na entrevista. Isso é parte do futebol. O futebol é uma fábrica de emoções. Se todo mundo raciocinar o futebol com leveza, do jeito saudável, como seria o ideal, eu acho que o futebol não teria nem metade do público do que tem hoje. O futebol é exatamente uma fábrica de emoções. Emoções podem ser boas, podem ser ruins, as coisas vão do 8 para 80 e o dia, isso faz parte do show. Agora, analisando friamente capacidade do Tite, capacidade do elenco e o que o Flamengo pode produzir, técnicos que há no mercado e mais diversas situações, como lidar com o ambiente, lidar com jogadores, esse tipo de coisa, eu não tenho razões para duvidar mais do que acreditar no Tite. Muito bem, antes, agora... Vai passar pro nosso showman, Rodrigo. Não, showman não, é o homem que vem com a verdade, Uma coisa, igual vocês. Vocês também estão com a uma coisa verdade. que me desagradou, uma coisa que me desagradou um pouco também foi uma coisa do tipo, mas ele falava como eu errei ao colocar o Gabriel, né? Não, a gente estava aqui ontem falando que Mas, Pedro, tudo que cercava, eu não achei um erro colocar o Gabriel. Talvez a opção feita, Nós vamos falar do Gabriel ainda, o hein? tempo, o Flamengo não deixou de jogar melhor porque o Gabriel entrou. Sim, nós vamos falar do O Gabriel. Flamengo já não jogava bem, já não tinha as dinâmicas necessárias quando o Gabriel estava E eu no acho que a banco. partir do momento que o jogador está no banco, é porque ele pode jogar. E tem, quando a gente for falar do Gabigol, tem até Mas eu o quero ouvir Tite ele, Edu. falando. Mas atenção, eu peço para que a bomba Ele de que não é Bubu hater seja modinha, colocada. é hater antigo. Bubu Você Gol? quer que coloque música Esse negócio de de Bubu Gol? tensão para você vir arrebentando? Porque ele me mandou Você já colocou mensagem. uma música, foi a nação se manifestando. Aquilo já é uma música. Ele me no mandou Maracanã. mensagem 1h, Você chama de Bubu Gol? 4, 7 da manhã, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Mas me avisa que eu Senhoras e senhores, Rodrigo Bueno vem soltando a viu, voz Santos, vem aí. em relação ao técnico Tite. O que Agora você está entrega, hein, Bubu? acontecendo, Rodrigo Bueno? Boa tarde pra você, Edu. Boa tarde, Coringa Birner. Uma excelente tarde, senhor. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Bubu. Pedro. E nosso protesto Que sua conjunto? voz possa melhorar. E nosso Sabe protesto que conjunto contra a o CT? Rincon tava ali atrás, pra quem não sabe, o Rincon, o nosso grande assistente cinegrafista aqui, o cara que resolve todas as paradas. Esse aqui, Rincon. Ele tava pulando ali, eu não Só sabia vacila no se torresmo. ele tava anunciando que tava chegando o meu torresmo ou se meu carro tava sendo multado ali na frente. Foi multado. Eu Aí e você, aí eu Bubu. recebi a informação agora, apurei a informação, com uma fonte que eu tenho, fonte quente, fonte não é fraca não, que eu fui multado. Meu carro, Van Basten, foi multado. Parabéns. E aí eu fiquei realmente transtornado E não com foi isso. só você, tem Mas muitos aí eu pontos na carteira, soube tá tranquilo? eu soube que o carro do Pedro Ivo também foi multado. Então a sua... então agora eu tô Não, pera aí, tranquilo. tela dividida, Eu não- então. não é? A sua alegria e a tristeza dele. Não, sim. quer Olha dizer, aí, Pelo menos estamos feliz que você foi compartilhando multado esse também. momento. Irmandade, né? Recebi uma notícia ruim, mas já que eu tô no inferno, eu vou levar o Pedro Ivo comigo também. Tem Estamos que juntos ser o agora, F90 pensando em cometendo como desse. recorrer. Não, e mais uma coisa, vocês que são jornalistas, que ficam falando pro outro, pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, estacionando o carro em Exato. locais proibidos. Estacionando o carro em locais Eu proibidos. trabalho na ESPN vergonha. há quase, sei lá, 20 anos. É que São mu- as minhas duas passagens Hipócrita. aqui. Eu sempre parei o carro aqui, Mas é nunca que fui mudaram, multado. não pode Nunca, mais não, parar, não. não. Então, Onde paramos, todo mundo para, isso aqui há anos. Não Colocar tem, na placa não agora? tem placa, a guia não tem nenhuma sinalização que não pode parar ali paralela a ela. Mas pode Como recorrer. surpreende. Já tracei uma estratégia, Bubu, vamos sair daqui, vamos tirar uma foto, fazer um vídeo, gravar a data, porque não tem placa nenhuma ali. Ah, nova Ainda bem que ele fase. tem um corpo Você de vai advogados, um aceitar cara que essa conhece união? os delegados Essa aí união, e essa tal. união. Boa E eu sorte. tô contando, Vocês então, precisam realmente prestar atenção com o na staff jurídico, recurso. todo o aparato que tem o Pedro Ivo, Tá bom. a agenda Não vai dele ali, cumprindo pra horário, ver se alivia pra gente vamos essa lá. multa Pra aí, né? gente não ser multado pela direção aqui da emissora, temos que seguir o programa. Cara, Mandando Você um acha que o abraço. Pedro Ivo Mickey pode brigar esvadados com a em gente multa. de regras públicas? Quem? O Mickey pode brigar com a gente porque a gente não tá respeitando regras públicas? Eu acho que depende da infração, Eu se vou pular foi o assunto, 7, Hugo. 5 ou um pontinho Vamos só. parar de dar muita atenção pra isso. Mas Bom, Depois vamos eu lá. quero saber quem tem mais pontos Agora, na o carteira. Tite tem pontos na carteira, você multaria o Tite pelo jogo de ontem? Multaria. É o seguinte, eu não deveria falar nada sobre o Tite nesse programa. Porque hoje, antes de estacionar meu carro e ser multado, eu fiz um post que está no site da ESPN, no meu blog, um texto maravilhoso, brilhante, em que eu fiquei ali umas 2 horas pensando... Depois que você escreve, você aplaude? Assim, você se aplaude? Eu leio, porque eu tenho que reler para Aí você corrigir se aplaude. errinhos, Você digitação, estila mais tal. Machado de Assis, Graciliano Ramos ou uma coisa mais estrangeira? Não, tipo igual assim? Júlio Verne, Monteiro Lobato. Ele vai pra Tite, Então é o Tite, seguinte, Tite! eu vou ler só Fica se aplaudindo. os 2 primeiros Olha lá, parágrafos. os primeiros, vai. Como se fosse uma nota oficial minha. Eu estou sarau, lendo sarau. uma nota oficial de Aí, Rodrigo Pedro, Bueno. Não, sarau. para. Não, por favor, nota oficial de Rodrigo Bueno. para. Eu quero a nota oficial de Rodrigo Bueno. Calma, Esses são os peraí. melhores momentos Vamos da vida. anunciar, atenção para a nota oficial, Oficial de Rodrigo Bueno, vai. vamos lá. Fala muito!
Bueno, fala muito. Escrevo muito, hein? Escrevo muito. Vai. Nota oficial. Por que será que houve uma química tão grande entre Flamengo e Jorge Jesus, contra muitas expectativas? E por que será que é uma espécie de rejeição dos rubro-negros com o Tite, contrariando também diversos prognósticos? Será pelo estilo de jogo? Pela forma de se comunicar? Pelo uso da ciência? Pelo tipo de roupa? Pelas prioridades? Pelo jeito de ser? Por clubismo? Por bairrismo? Ou por um pouco disso tudo? Sarau. Abaixo, o Birman, Abaixo, colega abaixo. Birman, disse que não gostou de um ponto só. O Só quê? um ponto O ele não que gostou que da é? coletiva. Eu não gostei de vários pontos da coletiva. Tá Eu não gostei bom. da coletiva de quase nada. E entre outras coisas, o Tite soltou ontem a criatividade de reprogramação de movimentos. Sim. Bruno Bonsante, nosso amigo, citou isso, inclusive. Então, peraí, a Grande criatividade Bruno de Bonsante. reprogramação de movimentos. Depois ele falou da retomada do processo de confiança. Então é o seguinte, isso não combina com o Flamengo. O Tite não combina com o Flamengo, O Tite na tua não opinião. combina com o Flamengo. Combina com quem? Quando o Tite foi contratado pelo Flamengo, acho que fizeram uma espécie de enquete aqui, porcentagem, tipo como é que fala lá? Mas só uma coisa, se ele falasse tipo tipo no assim- Corinthians, combinaria? Não, eu vou Combina, explicar, vou mas chegar não lá. corri- Eu não cito, corri, Pierre, eu deixa- cito o Corinthians aqui. Deixa ele terminar. Vamos Eu ver muito ele vai quero ver a chegar. nota oficial, por favor. Então, porque na nota oficial eu cito aqui, a carreira do Tite teve muitas patinadas, não foram poucas, muitas. E o grande momento que ele teve na carreira... É o Leão. Então, o grande momento que ele teve foi no Corinthians, e mesmo no Corinthians ele teve momentos ruins. Ele já foi demitido após um majestoso, Sim. ele já foi chamado de empatite, ele já foi eliminado pelo Tolima. Injustamente. Já foi eliminado pelo Tolima, com um time que tinha Ronaldo Roberto Ronaldo, Carlos, por Roberto exemplo. Carlos, Entendeu? Então, assim, mesmo no Corinthians, onde ele é tido como o maior técnico da história, e eu concordo, e já votei na época da pandemia, o maior técnico da história do Corinthians pra mim é o Tite. O cara que deu a Libertadores e deu um Mundial contra o Chelsea. Concordo Então, contigo. tudo bem. Mas assim, ele nunca foi unanimidade no país. Ele era treinador da seleção brasileira, tentaram transformá-lo numa unanimidade. É o maior técnico do país. Eu lembro antes da Copa de 2018, tinha a faixa comparando ele com o Guardiola. É o Guardiola brasileiro, sabe? Uma esperança. Criou-se um factoide ali. Porque ele estreou ganhando de 3-0 do Equador. No Equador. Né? No Equador. Sendo que ali qualquer técnico que assumisse a seleção depois do Dunga ia fazer um trabalho bom. Porque os jogadores foram resgatados. Opa, põe o react, põe a Marcelo, carinha do Pedro aqui, ó. qualquer A técnico. carinha do Pedro, tá Ele indignado. resgatou Pensava lá. no Dorival e Val. Thiago- Passando mal. Olha lá, Thiago calma. Silva, Marcelo. Então tá bom. Então assim, o Tite, vocês já sabem a minha opinião sobre ele. O Tite não é Tele Santana, o Tite não é Guardiola. Ele não está no Olimpo da bola. Mas ninguém entendeu? fala isso. Então tá. Então, Mas você tá acontece o seguinte. pintando ele como no Então, por esgoto da exemplo, bola? No Corinthians, a exigência da torcida é diferente. O Corinthians é um time que, historicamente, se ganha de 1-0 equilibrado, ok, perfeito. A Fiel vai vibrar, legal, o time teve Não, vai embora, entrega, falando sério. o time estava Você tá organizadinho, coçando a estava cabeça. equilibrado, 1-0. A torcida do Flamengo se parece muito com a torcida da seleção brasileira. Não basta você vencer, você tem que convencer. Então o Tite, desde o começo, pra mim, ele tinha esse empecilho, essa barreira. Por que o Jorge Jesus não foi só pelos títulos e vitórias impactantes? A forma. A forma, o jeito de ser, Entendi. o carisma. Ele chegou e cutucava o rival, Como? provocava o rival. assustei. Ele chegou exaltando até com exagero o Flamengo. não Jorge sei o Jesus, quê. Jorge Jesus. Jorge Jesus, entendeu? Então, Assustei. sabe, a forma de ele não vou poupar, o jogador não vai descansar, não sei o quê. E tal. poupava. Ele falava com o coração rubro-negro. E Ele o Tite? Então, ele tocava o coração rubro-negro. O flamenguista, o Jorge Jesus, não é só porque ele fez um bom trabalho em campo. Claro. É o jeito dele. E o jeito do Tite não combina com o Flamengo. Um cara que chega lá, cita livro do Michael Jordan, que eu adoro o Michael Jordan, ok? Mas vem falar de criatividade de reprogramação de movimentos. Criatividade de reprogramação de movimentos. Então o problema é o que ele fala. Nem o Pedro. Também. Nem o Isso que eu Pedro, tô olha lá. falando. Nós lidamos com comunicação. Não, ele lida com bola, tática, técnica. Comunicação, ele fala. Primeiro campo. Ele vai Opa, falar. tela dividida, Todo mundo vai. se comunica. Eu faço gesto aqui, ó, comunicação. A gente já estudou Eu já várias se vezes. ligasse de Tem várias formas. 5-0, metade Ele dos não jornalistas se ia falar isso comunica também. bem com quase ninguém. Com Tipo, quase pisa na ninguém. área. Ó. E aí, com a torcida do Flamengo especialmente, ele tem esse ruído. É diferente. Nossa, o olhar do E ele não Pedro- conseguiu entender, assimilar, falar. Pensa então, de falar. um político, quando quer ganhar votos, ele precisa se comunicar, tentar cativar, conquistar o eleitor. Onde é que Né? você vai parar, hein? Eu tô vamos ver, ele falando. tá chegando. Quase tudo é um convencimento. Um comentarista, um jornalista, um cara que tá na televisão, que tá na mídia, ele tenta se comunicar para que ele seja bem Olha ouvido que e ele nem entendido. falou dos externos flutuantes. Então, exatamente. Então, por exemplo, assim, não tô dizendo Desequilibrantes. assim,
Ele, desde o primeiro dia no Flamengo, ele tá agarrado na ciência, no planejamento, em tudo que é correto, em tudo que é sensato, em tudo que supostamente é perfeito. Virou um defeito. Ele antecipou... Se você brigar com a ciência, eu vou embora. Não, você não vai sair do programa, não. Você tem que respeitar o programa. Se o senhor sair do programa aqui... Não, eu na escola eu ia sai. bem em todas as matérias, menos física e química. Eu já brigo com a ciência desde que eu era estudante. Então, também, amor, física e peraí. Calma, é o seguinte. Daqui a pouco ele tá na borda do mundo, ele tem a borda do mundo. O Tite respeitar. rasgou a palavra dele, que se posa como um cara correto, sincero. Cara, mas que ele você disse que não não ia esquece treinar disso time nunca. brasileiro em 2023. Ele foi lá, rasgou o que ele disse. mas tu voltou nisso. Ele voltou. Vou voltar. Então acontece Acabou o o seguinte. argumento. Você voltou Aí nisso, qual que é acabou o o argumento? Pra ele acelerar processos. Porque tudo é processo, né? O Tite são processos. Tá. São processos. Na vida. Na vida, né? Tudo são processos. Gosto do seu É também. uma cascata danada. Não, E tá esse bom. momento dele? Tá. Aí o que Não é acontece? cascata. Ele assumiu o time ainda no ano passado. Aí ele espertamente, o Zé falou agora, não dá pra ganhar tudo, já é uma muleta. Não, o foco é ficar no G4. Dava pra ser campeão brasileiro. O Palmeiras provou isso. O Botafogo tava fazendo água. Quem tava caindo no colo. Quem Pô, chegava Bini, é aqui- mole ser campeão, hein? Então, assim, ele tinha condições, tinha time, tinha estrutura, dinheiro e tal. E aí ele pegou, e quase que ele não fica no G4. Porque o Botafogo derrapou tanto que saiu até do G4 na rodada final e tal. Então acontece o seguinte, aí ele teve tempo, Esse dinheiro, Tite tem que se aposentar, hein? estrutura pra montar um time ainda melhor do que o ano passado. eu tenho O uma cara pergunta ganhou e o De La faço pro Dudu Cruz, ele depois. pediu, ganhou o De La Cruz. Acabou, aposenta, ganhou o acabou, Vinha, aposenta. Ganhou o Léo aposenta. Ortiz, quer dizer, Aposenta. aí ele começa o ano, ele faz uma pré-temporada de time europeu. O Flamengo foi pros Estados Unidos. Porque aqui não tem pré-temporada? Teve. O Flamengo teve uma pré-temporada de time europeu. Deram pra ele. Então, o que mais você quer, Tite? Aí começa o Campeonato Carioca. Eles só tinham Carioca. Tem uma pergunta pro senhor depois. Diferentemente de outros Depois eu faço anos, essa pergunta. em que o Flamengo Enfática. sofreu no começo do calendário com o Mundial, com Recopa Sul-Americana, com Supercopa, não tinha nada. O Flamengo todo poderoso só tinha o Carioca. Um Carioca que, eu vou falar aqui a verdade, o Vasco tá nessa draga, cheio de problema pra resolver e não resolve. O Botafogo oscila, você não sabe o que vai acontecer com o Botafogo. Bom time. O Fluminense caiu de produção, ainda estava com força na Recopa. Tanto que a final do Campeonato Carioca, o Flamengo foi encontrar o Nova Iguaçu. Seu Nova Iguaçu. Entendeu? Então, no Campeonato Carioca, que ele se permitiu, com razão, poupar os principais jogadores no começo, o único gol que o Flamengo tomou foi do Nova Iguaçu, o Flamengo com time reserva. Tá. Ele só teve 2 jogos de exigência, que foram os jogos do mata-mata contra o Fluminense. O resto inteiro do campeonato ele poderia se poupar. Eu Tem uma entendi. entendeu? Eu preciso Então, fazer- eu preciso fazer calma aí. Deixa ele terminar. Deixa só ele você- terminar. Aí vai terminar o Carioca. Tem uma Bom, pergunta agora óbvia vamos nesse começar os principais desafios pro Flamengo. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Aí começa o Festival de Poupar. Jogo contra o Palmeiras, terceira rodada. Poupa. Estamos em abril, menos de 3 meses de atividade profissional. Não, a ciência tá mandando poupar. Contra o Palmeiras, cara, é lógico que a torcida do Flamengo vai ficar revoltada contra isso. Aí Libertadores. O Flamengo acho que ainda vai se classificar, mas corre o risco de não passar mais em primeiro, porque ele foi lá e já perdeu pontos, enfraqueceu o próprio time na Libertadores, e que vale dinheiro. Cada vitóriazinha em Libertadores Sul-Americana vale uma grana. Não, então tá bom, tal. E aí chega na Copa do Brasil, chega no sorteio, cai o Amazonas. Vai ser um massacre, né? Vai ser uma goleada. Maracanã, volta do Gabigol, a atmosfera toda positiva. O time faz uma partida quero perguntar. medonha. A partida do Flamengo ontem foi constrangedora. O time só tocando pro lado e pra trás. O Amazonas ali fechado, que é o que ele pode fazer. Claro. Muito bem lá, o Adilson Batista montou o time dele ali, fechou ali. 5-4-1, Sassá ali, se corre não corre, tanto faz. E toma a bola, fica aí, fica com a bola o Flamengo. O Flamengo não faz nada. Como é que um time com esse poderio, com esse dinheiro, não tem repertório, sabe? Tô jogando... Bubu, de forma mande seu dolorosa, vídeo. perigosa, Bubu, mande seu vídeo. pragmática, científica. Bubu, eu tenho que perguntar. O futebol não pode ser só científico, não pode ser só Vídeos. planilha, Eu tenho que não pode ser só perguntar. Vídeos. estatística. Peraí, calma. Não, preciso perguntar, eu tô ansioso. O que foi? Olha pra lá. Põe aqui o telefone enquanto isso. Olha a expressão do Palmeiras. Tite. Eu tenho uma Vídeos. pergunta. Então, Depois de tudo que você falou, eu não acabei. todas as operações, peraí, tudo bem. Não, mas vai no blog. tem mais... Você quer ler tudo? E eu já tô vendo aqui a repercussão na Nação Rubro-Negra. Todo mundo assinando a minha nota Tudo bem, oficial. tudo Olha bem. a Ah, nota eu oficial. tenho uma pergunta. O blog do Bubu, já tem a comunidade toda rubro-negra. É isso aí, Bubu, Aí, ó. não sei o que. Se você fosse o Landim, você demitiria o Tite hoje? Hoje não. Hoje não. Bom, Mas mas... é o seguinte. Primeiro, Vídeos. pra muita gente assim, 5511. pro planejamento. Então, Ó o Pedro vai se retirar. Ô, Pedro, por que você tá eu tô desse tentando jeito? entender o seu Ah, ele raciocínio. precisa retirar, ele precisa tirar o carro Ele dele. Vai que tá precisa sem Não, né? Mentira, não fomos no carro. Calma. Não tô entendendo mais Você nada. apurou Calma. isso? Você apurou? Um brinde. Não. Eu confio na sua apuração. Saúde e paz a todos e a Não todas. fomos no carro. Mandem vídeos, mandem vídeos. Silêncio.
Calma, Minha caneca silêncio. improvisada. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? O Flamengo ganhou o jogo por 1-0, um placar muito magro aí, né? Visando pela, acho que a qualidade técnica ou a discrepância entre Flamengo e Amazonas. O questionamento do jogo nem é o quesito vitória, principalmente é o quesito atuação do Flamengo. O Flamengo é um time muito... Tá parecendo um time sem vontade de jogar. É um time que tá sem vontade. A maioria é passe lateral, né? A maioria é passe lateral e nenhum jogador tá querendo a responsabilidade de pegar a bola e armar o jogo. Obviamente que não é a função de todos os jogadores querer armar o jogo, né? Mas pelo menos criar uma jogada. Acho que a única jogada criada e triângulo. A única jogada criada do Flamengo no jogo foi o gol, né? Entre Vinha, Bruno Henrique e Vinha, cruzamento para o Pedro, e que acabou saindo o único gol da partida. Então é aquilo. O Flamengo ele é questionado porque o Flamengo não vem jogando. Pelo alto investimento, esse ano de 2024, né, foi mais ou menos 200 milhões de gasto. 191 milhões de reais investido no Flamengo em contratações, né? 3 contratações, De La Cruz, Vinha e Léo Ortiz, que até agora não jogou praticamente, né? Jogou poucos jogos. E foi um pedido do Tite, né? Insistentemente. Então é aquilo. Eu acho que o Tite ele tá chegando num momento muito delicado no Flamengo. E qual é o momento? É o momento que, se nesses próximos 5 jogos, ou principalmente nesse mês de maio, ele não conseguir bons resultados, eu não creio que o Tite chega até o mês de julho, né? A gente tá iniciando o mês de maio, beleza, o mês de julho é daqui a 2 meses. Se o Tite começar a ter maus resultados, eu creio que ele não dura nem até o mês 7, julho. Então é aquilo. O Flamengo tem o poder de investimento. Parece que esse esquema tático que ele adora adotar, né? Por onde ele passou, o esquema posicional. Já teve o Sampaoli, já teve o Vitor Pereira, já teve o Sampaoli, já teve o Domenech e não deu certo. Jogadores com estilo posicional dentro do Flamengo não dão certo. Jogadores que marcam sua posição, não se movimenta. O time do Flamengo hoje é totalmente previsível. Jogadores, todo mundo sabe que o Flamengo vai fazer. O Bruno Henrique ali, o Luiz Araújo ali, ninguém se movimenta. O Pedro aqui. O Pedro começou a se movimentar ultimamente, né? Mas mesmo assim, são jogadores que têm suas movimentações muito marcadas já. Os jogadores já sabem o que eles vão fazer. Então, dificilmente, se o Tite não mudar o esquema tático ou até mudar suas convicções para as próximas partidas do Flamengo, a situação do Tite, para mim, vai ficar numa situação muito delicada dentro do Flamengo, né? E, obviamente, não basta resultado, e sim, principalmente, o desempenho, porque foi o maior investimento do Brasil e tem o melhor elenco. Quando você tem um investimento à altura do Flamengo, tu pretende que o Flamengo volte a jogar bem ou apresenta um bom futebol, entendeu? Não precisa ser futebol do JJ, mas se for um futebol parecido ali com o futebol que o Flamengo vinha apresentando na era Dorival, um futebol decente de assistir, ter gosto de assistir, já é o suficiente ali, né? Mas é isso aí, tamo junto, deixe sua opinião aí e é nóis, galera.